Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala Doutor, me resta dizer, fala Doutor. Falo sim, muito bom dia a todos, Rádio Ouvinte, Rádio Cruz Alta, enorme prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom dia aí o pessoal do Ponto Crítico e muito bom dia aí os fãs aí, amigos aí que gostam aí do Fala Doutor. Falo sim, né? Enorme prazer, desejo já desde cedo aí uma boa semana para vocês, muita paz, muita luz e muita força aí para nós vivenciarmos e vivermos aí as nossas facilidades e as nossas dificuldades ao longo da semana aí, né, pessoal? Depois de um período quente, exaustivo aí, agora parece que é um pouco de chuva, um pouco aí de uma queda aí nessa temperatura enorme aí que nós tivemos aí, né? Esse calor insuportável aí, né, Paulinho? Foi terrível, né, doutor? O que foi o calor semana passada, hein? Exatamente. Pessoal, estamos ao vivo via Cores, a Rádio Cruz Alta aí, né? Ao vivo no Instagram, Facebook, Paulo Viesili, Facebook, Instagram da Rádio Cruz Alta e também do Paulinho Barcelos, né? Então estamos aí. Você quiser conversar conosco, nós estamos prontos aí para atender você aí nas nossas mídias digitais e no WhatsApp. Lembrando sempre que o Fala Doutor de um oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, ICA, há 25 anos cuidando do seu coração. Redes sociais para contatos, 3343-1207, WhatsApp, qualquer pergunta no tema de hoje ou qualquer dúvida que tenha. E se eu não souber responder, vou estudar, né? Porque a gente não consegue saber tudo, né? Enfim, pessoal, hoje um programa, eu sempre vou dizer que é um programa especial, né? Para mim, todo programa é especial, mas hoje é um programa especial que é em homenagem às mulheres, né? Agora, dia 8 de março, foi o Dia Mundial, o Dia Internacional da Mulher, e aí, então, nós estamos trazendo esse programa aí para nós conversarmos sobre mulher. Março também, o Ministério da Saúde tem aí a saúde da mulher também como prevenção aí do câncer do colo uterino. E nós estaremos aí abordando aí a saúde da mulher, que nem eu provoquei ontem no vídeo de chamada, saúde da mulher. Será que a mulher tem que ter uma saúde diferente do homem? Será que homem e mulher têm saúde diferente? Será que as coisas são diferentes? Né? Todos falam, todos comem, todos respiram, todos andam, todos têm que trabalhar, todos têm que ter a vida. Será que tem diferença? Tu acha, Paulinho, que tem diferença entre saúde da mulher e saúde do homem? Vamos ver se o Paulinho responde. Aquela vez eu falei sobre os bilhões de neurônios do homem a mais pra nada, né? Mas a verdade, a mulher tem que ter mais saúde que o homem pra poder aturar o homem, né? Essa é a verdade. Mas fala sério, doutor, o homem é muito vil, qualquer dor de cabeça já tá morrendo e tal. A mulher parece mais resistente. Os corpos são diferentes. Sim, há diferença sim entre saúde do homem e saúde da mulher. Com certeza há diferença. E essa diferença não é porque a mulher tem essa simbologia de ser um ser mais fraco, é um ser mais delicado. Para começar, de fraqueza não tem nada, né? É isso aí, então, quer dizer que a mulher é mais fraca que o homem? Obviamente que não, né? Claro que se o homem tem mais massa muscular, com certeza ele vai ter mais força muscular por uma questão física, né? Uma questão física, isso é óbvio, né? A fêmea, sendo menor, tem menos músculo, né? O macho, sendo maior, tem mais músculo, então tem aí esse aspecto de força, o que é óbvio. Não quer dizer que uma mulher sendo maior que um homem, obviamente que ela vai ter mais força do que ele. Então, isso é ridículo, né? É ridículo estar dizendo aí que as mulheres aí são seres inferiores, etc e tal, né? Uma visão aí machista, uma visão deturpada, uma visão patológica, botar a mulher em segundo plano, né? Isso tem umas questões até políticas, né? Não querer que a mulher assuma cargos, etc e tal. Então, essa ideia paternalista, essa ideia misógina aí de que achar que as mulheres são inferiores. Não são. Claro que, do ponto de vista biológico, até o Paulinho falou e nós conversamos isso há uns 4 programas atrás, não me lembro bem, que o cérebro da mulher é menor do que o do homem. É menor porque a mulher é menor do que o homem, né? É menor do que o homem. Então, em média, há sim uma pequena diferença, mas não quer dizer que que o homem é mais inteligente ou que o homem é mais esperto que a mulher. Não, do ponto de vista cognitivo,
do ponto de vista de inteligência, né? Isso aí é igual, ambos os sexos é igual. Claro que nós sempre vamos ter mulheres mais inteligentes que alguns homens, e assim como nós vamos ter homens mais inteligentes do que algumas mulheres. Então isso depende da natureza de cada ser, tá? Depende da natureza do ser, mas não tem nada a ver com a questão sexual, né? Com a questão do gênero, melhor dizendo, né? Essa questão de atribuir, né? Então nós homens, nós somos criados num ambiente machista. Infelizmente as nossas mães nos criam também de um ponto de vista um pouco machista. O exemplo clássico, né? Quando a gente chora, homem não chora, homem não pode chorar, tá? Não chora, fulaninho, não chora, porque isso é coisa de mulher, mulher é que chora, homem não chora, homem é homem, tem que ser macho, não chora. Então, isso aí já vem aí desde berço aí, né? Uma ideia machista, né? E também outra ideia machista, que nós homens somos criados, o homem que tem que cuidar da casa, a mulher cuida dos filhos, o homem que tem que ter dinheiro, o homem que tem que prover dinheiro para casa, o homem que tem que sair para fora, ser macho para trazer dinheiro, e as mulheres que tem que cuidar da casa, lavar a roupa, cuidar das crianças. Isso também é uma educação machista, né? Muito porque nós homens, nós temos condições plenas de cuidar das crianças, né? Nós só não cuidamos das crianças por comodidade, porque eu sei que tem alguém quem faz, por que eu vou fazer, né? Eu sei disso porque quando os meus filhos nasceram, há dificuldade para eu chegar perto deles, porque a mulherada não deixa, acha que a gente não sabe fazer, que não é capaz, só elas sabem. Mas eu, pela medicina, aprendi muita coisa na medicina, nas cadeiras de pediatria, puericultura, né, que é onde ensina o recém-nascido, etc e tal. Então eu meti a mão ali, né, nos meus filhos, dei muito banho, ajudei tudo, mas porque eu tinha noção. Agora, se eu não tivesse noção e ninguém fosse me ensinar, eu, é claro, ia cair nesse conto aí que o homem não faz nada e quem tem que fazer é a mulher. Porque fica mais cômodo, né? Ao mesmo tempo que é cômodo o homem ficar deitado num sofá, vendo o jogo, tomando a sua cervejinha gostosa, né? E a mulher lavando a casa, limpando a casa, ajeitando a roupa, cuidando das crianças. Por quê? Porque é a questão educacional que nós temos, né? Mulher cuida da casa, o homem traz dinheiro. Então, isso aí também é uma questão cultural, E a mulher aí, então, e o homem entram nesse aspecto aí, dessa cultura machista, né? Que nós, homens, e as mulheres têm plenas condições de fazermos as coisas igual, tá? Muito igual. Assim, até mulher pedreiro, né? Mulher motorista de caminhão, motorista de bitrem, motorista. O que tem agora de motorista de caminhão? Sim, maquinista de trem, etc. e tal. Mulher que trabalham, né, em espaços de ambiente mais que exige mais força. É só elas se adaptarem que elas vão corresponder direitinho, né? Responder bem direitinho. Então, culturalmente há essa divisão. Mas à medida que nós vamos crescendo aí, à medida que a gente vai tomando consciência, essa divisão cultural vai se terminando mesmo, porque é importante que o homem assuma as tarefas e afazeres domésticos, cozinhar, lavar, passar roupa, cuidar das crianças, cuidar dos temas, dos deveres, da educação dos filhos, né? Os homens podem muito bem fazer isso. Tanto é que muitas mulheres trabalham fora, né? Trabalham fora. Alguns homens às vezes estão desempregados, eles assumem as tarefas de casa e ficam tocando a casa ali. Isso é muito comum, a gente vê cada dia, a gente vê mais. E o ideal é que os dois façam isso juntos, né? Porque no ambiente onde os dois trabalhos tem a criança, mais as crianças, mais os afazeres de casa, o ideal é que os dois façam as coisas juntos, tanto o homem quanto a mulher. Sabe, né? doutor Paulo, eu acho assim que a mulher tem uma capacidade maior de poder conviver com essa situação. Eu acho que o homem que trabalha e tem que cuidar da casa, ele se perde mais do que a mulher que trabalha e tem que cuidar da casa. Parece que ela tem uma característica mais forte de poder juntar essas situações e ter uma melhor administração disso. Parece que o homem meio que se perde quando tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou te dizer, Paulinho, que isso aí ainda é cultural, né? Cultural mesmo? Ainda é restos culturais. Mas como é que né? elas conseguem, por exemplo, cozinhar, preparar o almoço, estar acompanhando os temas, encaminhando os filhos para o colégio e já se arrumando para ir trabalhar à tarde? E ainda escutando o programa Fala Doutor. É, né? Verdade. E percebendo e ainda depois ia passando as informações.
do ponto de vista característico, assim, psíquico e intelectual, cognitivo, que nós falamos muito essa palavra aqui, que é a capacidade de aprender, a mulher, ela consegue, por questões biológicas, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tá, mas isso é biológico. Isso é biológico, tá? O homem é mais, ele é mais pontual. Ele é mais pontual numa tarefa. Ele pode até fazer mais tarefas do que uma, mas a propensão é ele fazer sempre uma, termina, pega outra e assim vai indo. Assim vai indo. Então, é algo mais pragmático. Algo mais pragmático. E também eu atribuo isso muito também, Paulinho, não só biológico, mas a questão cultural, porque as mulheres, as meninas, as adolescentes, as mulheres jovens, elas se espelham muito nas mães e nas avós, e que de geração em geração, que costumam fazer as coisas ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que os homens não, os homens são mais focados numa coisa só. Mas eu, às vezes, quando me vejo arrumando a minha casa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu arrumo aqui, ajeito ali, estou tirando o pó daqui, varro para lá, já desço a roupa, já boto na máquina, e etc, etc. A coisa é dinâmica. Eu não consigo. A coisa é dinâmica. Eu odeio lavar roupa, Paulinho, tá? Eu não gosto de lavar roupa. As minhas roupas, elas conseguem ficar pior do que entram na máquina. É mesmo? Saem toda cinza, não sei porquê. Cada um com as suas características. Mas eu gosto de passar. Minha avó que me ensinou a passar, eu passo muito bem, por sinal. Então nós temos, pessoal, essa questão cultural da diferença entre homens e mulheres, né? E isso vem mudando bastante. Isso vem mudando bastante ao longo aí das últimas décadas, né? Onde a mulher vem não só ganhando mais espaço, como a mulher vem conquistando mais espaço. Uma coisa é ganhar espaço, outra coisa é conquistar espaço pelas lutas diárias que ela vem tendo. Que até então a mulher, dependendo da cultura, dependendo do período, as mulheres nem em roda de chimarrão poderiam tomar chimarrão. Elas tinham que ficar na cozinha, os homens na sala, separado. E o homem não se metia em conversa de mulher e vice-versa. As coisas eram bem separadas. Isso mudou bastante. Mudou bastante, né? E a mulher vem conquistando espaços. Então ela vem conquistando, vem se afirmando como autoridade no lar, autoridade na cidade, como empresárias, né? Donas de empresas, ou então gerentes, presidentes de conglomerações, indústrias, etc. e tal. Então as mulheres, elas vêm cada vez mais conquistando espaço. E isso torna o ambiente masculino mais competitivo, porque uma coisa é o homem competir com o homem, por emprego, por espaço, por dinheiro, por trabalho. Agora tem mais concorrência, que além dos homens tem as mulheres, então tem mais concorrência, e isso então gera, obviamente, aí gera mais estresse, então gera mais participação feminina, né? E a mulher vem se manifestando mais. Antigamente, por exemplo, antigamente eu não sei precisar, né? Tipo 30, 40, 50, 60 anos a mais, as mulheres ficavam muito mais quietas frente a uma agressão masculina. Uma agressão masculina, eu estou falando da agressão verbal, da agressão física, tá? Então, as mulheres, elas eram muito mais, entre aspas, submissas, né? Vocês, não quero ofender ninguém, mas eram mais submissas, também por uma questão cultural, que a mulher tinha que ter mais respeito, tinha que respeitar mais o homem, né? Deus o livre, uma mulher bater boca com um homem. Não, uma mulher não pode bater boca com um homem, tem que ficar quieta, não pode ter sua expressão, não pode ter a sua versão, não pode ter a sua maneira de se expressar. Antigamente era assim. Hoje não, as mulheres são mais ativas, estão mais autônomas, elas estão mais firmes, mais fortes, elas estão mais empoderadas de si mesmo, no sentido de que se tiver que falar, vai falar. Então, obviamente que isso em casa gera mais atrito e gera mais agressão. Só para dar um exemplo para vocês, 70% das agressões contra as mulheres ou é do companheiro atual ou é do ex-companheiro. Gente, 70% das agressões à mulher, tanto física quanto verbal, vem de dentro de casa ou muito próximo. Então, dentro de casa, do companheiro atual, do marido ou companheira atual, ou então do ex-marido ou ex-companheiro.
né? Por quê? Por questões aí de ciúmes, questão de inveja, questão aí de poder, questão aí de justamente de essa diferença ativa que a mulher está tendo agora e que antes não tinha tanto. Antes era mais submissa, agora é menos submissa, ela está mais ativa. Então tem alguns homens que não admitem isso. Então tem mais ciúmes, mulher trabalha fora, eles já ficam com ciúmes. A mulher é proativa, né? Ganha mais dinheiro, gera problema também, tá? Quando a mulher ganha mais que o homem, gera muito problema também para os homens, né? Não deveria, né? Não deveria, claro que não, né? Não deveria. Mas alguns homens se sentem inferiores, aí querem ter mais voz de comando, querem mandar mais, só porque é homem. Aí então gera os atritos, então gera agressão física, gera aí assédio moral, né, assédio sexual, gera aí a agressão física, eu já falei, né, agressão verbal, gera mais agressões. E antes as mulheres aguentavam caladas, hoje não. Hoje já tem até delegacia especializada só para mulher, né? Tem a promotoria, as promotoras estão bem mais atentas, e as mulheres também conversam com outras mulheres que acabam incentivando aí a denúncia, tá? A denúncia aí da agressão física e a agressão verbal. E até chegando aí ao feminicídio aí, né? A morte de mulheres aí, né? Que incrível, nos últimos 6 anos aumentou muito. Nos últimos 6 anos aumentou muito. E muito interessante, à medida que nós vamos tendo mais consciência das coisas, maior responsabilidade social, algumas coisas deveriam melhorar, algumas coisas deveriam ficar mais simples, mais claras. E nós estamos vendo aí que a agressão contra a mulher vem aumentando muito. Aumentou muito ali na pandemia, e terminou a pandemia, continuou a agressão. Eu li um dado que eu fiquei estarrecido. O ano passado, né, tiveram 20 milhões de denúncias contra a agressão, denúncias de agressão contra a mulher. Gente, 20 milhões de denúncia, né? Olha só que absurdo, né? Olha só, isso aí é muito alto, né? Um índice muito alto, né? Estima-se aí que de cada 5 mulheres, uma é agredida, ou em casa, que é a parte mais comum, ou no trabalho, ou na rua, né? Isso é uma coisa absurda, e que isso vem aumentando muito nos últimos anos, né? Engraçado, que nem eu falei, né? Em vez de diminuir pelo aumento da consciência, né? Tá piorando. Nós tivemos aí a Lei da Maria Penha, né, que é a famosa Lei da Maria Penha, que para prender rápido aí os agressores, etc e tal, como se isso fosse coibir. Isso não está coibindo. Os homens estão sendo presos, estão sendo denunciados e presos, e isso mesmo assim não está coibindo a agressão da mulher. Homens, vamos, né, nós homens aí, vamos mudar isso. Vamos mudar o nosso comportamento, né? Vamos mudar esse comportamento agressivo, hostil, né? Imagina uma criança aí, uns meninos aí de 7, 8, 9, 10 anos, né? Em casa, sendo que o pai é um agressivo, né? O pai é estúpido, agressivo, né? Cria um ambiente bem hostil contra as mulheres, e essa garotada, se não for corrigida, ou se não tiver um outro ambiente mais saudável, vai levar isso para a vida, achando que é normal bater na mãe, que é normal bater na namorada, que é normal bater nas mulheres, que é normal bater, ou que é normal agredir as mulheres verbalmente, que é normal desrespeitar as mulheres, né? Então, muito cuidado aí, nós homens aí, né? Muito cuidado aí, você que é pai novo aí, com atitudes machistas em casa aí, então muito cuidado, né? E a senhora também, você aí que é mulher, muito cuidado também, essas atitudes machistas em relação aos homens, que nem nós falamos, né? Muitas mulheres, bastante mulheres têm atitudes machistas, criam seus filhos machistas e depois vão reclamar que os seus filhos são machistas, mas vem muito de berço também. Então, olha pessoal, nós temos que melhorar aí nosso ambiente doméstico, a começar pelos homens, entender
que as mulheres são sim diferentes, tá? As mulheres são diferentes biologicamente. Alguém podia dizer, óbvio, né, que a mulher é diferente do que o homem. Quem que não sabe disso? Quem que não vê isso? Mas vamos falar um pouquinho o porquê dessa diferença. Para começar, as mulheres, né, obviamente, hormonalmente, não só fisicamente, espiritualmente, como psicologicamente, são totalmente diferentes em relação aos homens. Do ponto físico, além dos aspectos físicos que são diferentes, também biologicamente, internamente, do ponto de vista hormonal, são completamente diferentes, né? Tem 2 hormônios aí, estrogênios e progesterona. Os homens também têm esses hormônios, mas quantidades bem pequenas. As mulheres têm em maiores volumes desses hormônios, justamente que é preparar o período reprodutivo, onde a mulher menstrua e depois o útero se prepara para receber o óvulo e o feto. A partir daí desenvolve o nenê até o ato gestacional, até o ato do parto. E sendo que os homens têm a testosterona, a grande carga dos homens é a testosterona. A mulher tem um pouquinho de testosterona, mas é bem pouquinho. Então, assim, hormonal tem uma diferença enorme. E, gente, vamos e convenhamos, né? A cada 15 dias elas ciclam hormonalmente, né? Preparar para engravidar e depois preparar para menstruar, preparar para engravidar, ovulação e depois menstruação, ovulação e menstruação. Então, todo mês elas ciclam, de 28 em 28 dias, elas ciclam e cada 15 dias é uma diferença de ciclo hormonal, ciclo ovulatório. Isso aí mexe com os nervos da mulher, tem mulheres que ficam muito sensíveis no período menstrual, ficam muito delicadas, tanto do ponto de vista de humor, ficam muito sensíveis, o corpo se transforma, fica mais inchado, elas ficam, que nem eu brinco, né? Elas amanhecem rindo, né? Já na metade da manhã já estão já nervosas, irritadas, né? Isso é uma coisa que elas não querem estarem assim, mas hormonalmente a coisa funciona assim. E muitos homens ficam até zoando, né? Ih, tá reinando, tá naqueles dias, tá insuportável, ninguém aguenta mais, sei o quê. Então, tem tudo isso aí por ignorância. Ignorância não na palavra pejorativa, tá, gente? Ignorância no sentido de ignorar, não conhecer o funcionamento das fêmeas, né? Das nossas gertrizes, né? Das nossas mulheres, das nossas mães, né? A gente não conhecer isso aí. Então os homens deveriam conhecer mais, se informar mais em relação à biologia da mulher. Então de 28, elas ciclam a cada 28 dias, e esse ciclo, ele de 14 em 14 é um pool de hormônios, onde as mulheres, de fato, elas ficam bem sensíveis. Então, pré-menstruação, elas ficam bem sensíveis, né? Tanto é que tem já período de tensão pré-menstrual. Isso já é conhecidíssimo. Tem umas que ficam mais, tem umas que ficam bem mais, né? E tem umas que ficam bem menos, tem umas que não sentem nada. Tem outras que ficam muito sintomáticas, né? Dor de cabeça, cólica, mau humor, inchaço, dor nos seios, né? Dor nas pernas, irritabilidade. Então elas ficam bastante modificadas em relação a isso aí. E nós, homens, temos que entender essa variação. Então, a diferença de saúde entre homem e mulher já começa por aí, certo? O segundo ponto, que é muito comum, é os estrógenos e a progesterona, de alguma forma, até os 45, 50 anos, eles têm uma certa proteção de doenças cardiovasculares na mulher. Tá? É muito difícil uma mulher infartar com 45 anos, 50 anos. É muito difícil. Homens é bem mais frequente. Então as mulheres têm algum ponto de proteção. Desde que não fumem, desde que não bebam, desde que façam exercício, não sejam estressadas, não sejam obesas, né? Desde que não façam assim. A partir dos 45, 50 anos, onde a mulher entra na menopausa,
que diminui os hormônios sexuais da mulher, diminui os hormônios do ciclo ovulatório, diminui os hormônios que faz a ovulação, a gestação, etc. e tal, né? Onde a mulher entra na menopausa, que não tem mais tanta essa proteção desses dois hormônios, a mulher tem o risco tanto quanto o homem, tá? É igual. Sendo que aquelas que, porventura, vinham fumando, ou vinham estressadas, vinham com pressão alta não tratada, ou com diabetes, ou que bebiam muito, obesas, a partir daí a saúde delas é pior do que o dos homens, tá? É pior do que os homens, porque além de elas não terem o efeito protetor, o risco que elas têm aí é pior do que os homens, tá bom? Por que que é pior? Vamos lá, gente, vamos começar pela biologia, né? O coração do homem, ele é em média aí 200 gramas, o coração do homem, em média, tá? E o coração da mulher, em média, 150 gramas. Então, 50 gramas de diferença, ou seja, o coração da mulher, em média, é pouco menor do que o do homem. Claro que se tu vai pegar uma mulher de 1,90 m, uma atleta, e tu vai comparar com um homem de 1,50 m, obviamente que aí há uma desproporção. O coração do homem para essa mulher é menor, tá? E o coração dessa mulher para esse homem é maior. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando que, em média, né, a mulher é menor do que o homem, obviamente que o coração também é menor. E daí, o que isso tem que ver com saúde? Tem que ver que as artérias do coração, chamadas coronárias da mulher, é mais fina do que a do homem. Se é mais fina, ela é mais suscetível a entupimentos. Se é suscetível a entupimentos, ela é mais suscetível a infartos. Tá? Então isso é um fenômeno que acontece. Tanto que a cirurgia cardíaca, as tais pontes de safena, é muito mais fácil no homem do que na mulher. Porque no homem a artéria é maior, em torno aí de 4 a 5 milímetros. E a mulher, a artéria coronária da mulher é em torno aí de 2 a 4 milímetros, tá? 2 a 4 milímetros, né? Geralmente 3 milímetros. Então, imagina, quem está me vendo aí no Instagram, eu vou fazer aí 2, 3 milímetros, uma coisica de nada, né? É uma coisica de nada ali, ó, né? Comparado com o homem que é meio centímetro, né? 5 milímetros. Então, isso também tem uma dificuldade até nesse momento aí de fazer as cirurgias, etc e tal. Então, há diferença sim. E essa diferença é biológica. Essa diferença, eu não estou dizendo que é pior, tá? Não estou dizendo que é pior. Eu estou dizendo que é diferente sim, mas não estou dizendo que é pior, tá? E aí tem aquele paradoxo, tá? Mas já que a saúde da mulher é diferente do homem, por uma questão biológica, por que as mulheres vivem mais e por que os homens vivem menos, Paulinho? Podemos responder depois dos nossos intervalos ou ainda não é a hora do intervalo? Pode ser depois do intervalo, mas eu fiquei aqui pensando aqui, e é verdade, as mulheres vivem bem mais mesmo, né? Em média de 10 a 15 anos. Existem muito mais viúvas do que viúvos, né? Sem sombra de dúvida. Isso aí, agora fazendo aqui uma leitura mental rápida, foi o que eu achei. E isso me deixou preocupado. Então, responda aí nos intervalos aí. Tá certo, vamos pro intervalo comercial e já voltamos com Fala Doutor. 9h50, estamos de volta com Fala Doutor, edição da segunda-feira, dia 10 de março. O tema hoje é a saúde da mulher e o Dr. Paulo fez uma pergunta. Olha, eu raciocinei no intervalo aí. Eu não tenho muito resposta para isso. Então, por que as mulheres duram mais do que os homens, de 10 a 15 anos, a mais que os homens? E de fato, nós temos aí uma questão aí, se nós olharmos aí, tem muito mais viúvas por aí do que viúvos, muito mais, tá? Bastante. Por quê? Porque eu havia dito no bloco anterior que há diferença sim de saúde, tá? As mulheres têm sim diferença de saúde em relação ao homem, pela sua própria constituição, né? Biológica, hormonal, espiritual, né? Há uma diferença sim, né? Com certeza é. Então essa diferença não quer dizer que nem é pior, nem é melhor. São coisas diferentes, Mas então por que a mulher dura mais que o homem? Muito simples, porque a mulher se cuida mais.
Do ponto de vista de saúde, a mulher se cuida muito mais, tá? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que o homem é mais vil, como o Paulinho acabou de falar aí, o homem é mais vil, qualquer dor já faz um escândalo, né? Já faz um escândalo, etc. Se ele for leonino, daí então... aí quando ele tá lá com o pé na cova, ele fica tranquilo. Interessante, mas enfim. O homem, então, mas o homem não trabalha bem, tá? As questões de doença. Então, a mulher procura mais seguido o médico, procura mais seguido, ela procura bem mais seguido a saúde, né? Por auxílio à saúde. A mulher se cuida mais, ela procura mais fazer certas coisas, procura tomar os remédios de maneira mais certa, procura fazer exames quando solicitado, procura médico de uma maneira mais frequente e procura fazer aquilo que não só o médico, mas o pessoal das estratégias de saúde da família orientam, porque tem enfermeiras que orientam, tem técnicos de enfermagem que orientam, tem os nossos agentes comunitários, que é fundamental a presença dos nossos agentes comunitários, né, que é o primeiro contato com a saúde. Eles orientam muito, fazem muita orientação nas casas, né? Então as mulheres seguem muito mais essas orientações que os homens. Então elas fazem mais exercício, comem menos, comem mais educadamente, elas fumam menos, elas bebem menos, né? E o homem é o contrário, o homem é mais sedentário, mais glutão, come mais beberrão, bebe mais, procuram bem menos por auxílio médico, eles têm maior dificuldade de seguir conselhos médicos ou de enfermeiros ou da equipe de saúde da enfermagem, eles não seguem os conselhos, se seguem logo já param. O uso muito irregular de medicação, então eles começam a tomar uma medicação e já param porque tem os seus motivos, né? Tipo assim, que nem a pressão alta, todo mundo sabe que a doença da pressão alta não tem sintoma nenhum, então ele vai dizer, por que eu vou estar tomando remédio se eu não sinto nada? Eu não sinto nada, eu vou continuar tomando, vou continuar a minha vida, não sinto nada, né? Então, como o homem procura menos auxílio e quando procura, ele faz menos as orientações, ele obedece menos às orientações, então ele adoece mais e mais rápido. Como ele adoece mais e mais rápido, obviamente que muitas vezes eles procuram auxílio tarde demais, já perderam bastante da vida, já perderam bastante de saúde. Com isso aí, então, eles infartam mais cedo, morrem mais cedo, tem isquemia cerebral mais cedo, né? Ficam mais dependentes mais cedo. E sem contar que muitos homens que ainda bebem muito, né? Bebem muito, a incidência de alcoolismo em homens, a mulher também tem, tá? A incidência de alcoolismo em homens é maior, então os homens são mais cirróticos, têm mais problemas de fígado, né? Então isso é outra coisa aí que também incomoda. E aqueles que ainda fumam têm problemas de pulmão. Então imagina aí um homem de 60 anos, 55 anos, obeso, sedentário, já enfisematoso porque fumou bastante, o fígado tá barrigudão, já tem lá bastante gordura no fígado, ou o fígado está cirrótico, né? Não controlou a pressão direito, aí faz com que o coração fique doente, tá barrigudão, tá estressado, tá gordo, né? O que acontece? Aí dá diabetes. E aí ainda vai jogar futebol no fim de semana, né? Sem preparação nenhuma, enfim, né? Aí acontecem as catástrofes, né? Então, de fato, sim, em média, o homem morre de 10 a 15 anos em relação a mulheres por desleixo, por descuido. Homens, os homens têm que se cuidar, gente. Não pode ficar aí, né? E também o homem é mais arrogante, viu? O homem é mais arrogante, o homem acha que nada vai acontecer com ele. Eu sou homem, né? Eu sou macho, eu sou homem aí, né? Eu sou o mandão dentro de casa, eu é que mando. E o homem acha que nada vai acontecer em relação a ele. O homem é muito arrogante, muito prepotente, no sentido de que isso não vai acontecer comigo. Acontece com os outros, mas comigo não. Aconteceu com o vizinho do lado, mas comigo não vai acontecer. Aconteceu com o meu irmão, mas comigo não vai acontecer. Então, muitas vezes acontece o seguinte, né? Dentro de casa, um irmão ou um primo acaba infartando cedo, aí os homens ficam mais indignados e as mulheres é que levam os homens a consultar, tá? É muito difícil.
são 35 anos de medicina, só em Cruz Alta já são 25 anos, é muito raro um homem procurar sozinho o consultório para se cuidar. Geralmente é a mulher que leva ele, a mulher que leva. E lá a gente começa a conversar com os homens e daí eu vou botar um nome fictício aqui, vou chamar de Vinícius, tá? Fictício. Aí, seu Vinícius, no que eu posso lhe ajudar? Ah, eu não sinto nada, ela que me trouxe aqui. Ela que me trouxe aqui. Então ela é a mulher, né? E elas que trazem. Por quê? Porque ele está sedentário, está estressado, está obeso, pressão não controlada, né? Está diabético e está impotente. Está impotente. Então, muitos homens têm muita impotência sexual por desleixo, por descuido. Por descuido. Tem uma vez no nosso programa, nós já abordamos aqui, né? A impotência masculina, e nós até falamos uma frase assim: se você não quer cuidar do seu coração, pelo menos cuide bem do seu pinto, né? Porque os mesmos fatores de risco para doenças cardíacas no homem são os mesmos fatores de risco que deixam o homem impotente. Então, se tu não quer cuidar do teu coração, cuida do teu pinto. Aí é uma coisa que funciona. Então, por isso que as mulheres duram mais, né? Os homens não se cuidam, né? Não se cuidam aí. Viu, Paulinho? E aí, faz sentido isso para ti, Paulinho? Acho que faz muito sentido, principalmente a questão do consultório, né? Sim. Que as mulheres, elas vão consultar sozinhas. O homem não vai sozinho. É difícil um homem ir sozinho. Dificilmente o homem vai levar a sua esposa para consultar. Agora, o contrário, né? A esposa levando o homem para consultar acontece com muita frequência. Agora, doutor Paulo, a gente já viu que as questões hormonais, elas são muito diferentes em relação do homem para a mulher, né? A mulher tem muito mais hormônios. Dos femininos, sim. Os femininos. E tem muita transformação, né? Sim. O corpo do homem se transforma ao longo do tempo, que nem se transforma da mulher? Depende muito, tá? Então, na mulher, assim, claro que a menopausa causa, assim, um fenômeno biológico, físico e psíquico na mulher fantástico, né? Causa, sim. Mas é um período transitório, tá? É um período transitório de adaptação. Ela deixa de ter esses hormônios, né? Aí as pessoas podem perguntar, mas por que a mulher tem a queda desses hormônios sexuais depois dos 40, 50 anos? Porque não faz sentido uma mulher de 70 anos menstruar ainda e uma mulher ter filhos, né, com 70 anos. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mesmo, primeiro que o corpo não aguenta, né? A biologia do corpo não aguenta. É risco para a mulher. Risco para a criança também, né? Risco para a criança. E não faz sentido, porque a idade fértil da mulher, o período que a mulher ela pode fazer a sua gestação é a partir aí dos 15 anos, aí, em torno aí de 35 anos, é o período mais seguro, bem mais onde acontecem essas nuances. Então não tem por que a mulher ter hormônios femininos, né? Mais, né, do que comparado com a juventude. Então há essa queda. Então há uma transição, que é a menopausa, né, onde ocorre essa diminuição dos hormônios sexuais femininos, e aí então ocorre uma transição, essa transição. Só que, dependendo, Paulinho, do estilo de vida dessa mulher, ela pode ser pior, ou dependendo, pode ser melhor. Então, por exemplo, se ela mantém uma dieta adequada, se ela faz exercício físico, se ela não fuma, se ela não bebe em excesso, tá? Ela não vai ter essas transformações tão evidentes, né? Tão evidentes. Vou dar aqui um exemplo bem rápido. A pessoa, tanto o homem quanto a mulher, que não faz exercício físico, ao longo dos anos, acumula gordura e perde massa magra, perde músculo. Obviamente que na mulher vai ser assim também, né? Na mulher pós-menopausada vai ser assim também, né? Acontece que, se você mantém um ritmo de exercício físico, você não engorda, você não tem excesso de gordura, você não fuma, né? Então você, com certeza, você vai ter poucas diferenças, a não ser diferenças relativas à medida que nós vamos envelhecendo. O nosso corpo vai se transformando, sim, à medida que nós vamos nos envelhecendo, mas por essa questão dessa sincronicidade da vida, né, com esse período de vida. Desde que
Aí, mais uma vez, gente, se você faz exercício a vida inteira, é totalmente diferente o corpo de uma pessoa que é sedentária a vida toda. É diferente, mas é por causa do exercício físico que mantém uma estrutura biológica mais saudável. Agora, se tu tira o exercício físico, tu não tem esse componente saudável. Aí o corpo ele vai se adaptar àquilo que é dado a ele, ou seja, ao sedentarismo, é consequência. Então, é muito mais uma consequência do sedentarismo, né, ou falta de exercício. O inverso é verdadeiro. Para quem acha que eu estou exagerando, né, botem no Google aí imagens do Joseph Pilates. Tá? Imagem de Joseph Pilates com 80 anos. Então, se você pegar, o Paulinho já está fazendo ali. Se você pegar a imagem de Joseph Pilates, o criador, o inventor do Pilates com 88 anos, tu não acredita que aquele senhor tem 88 anos, por causa do corpo dele, um corpo perfeito. Então, do pescoço para cima, ele tem 88 anos. Do pescoço para baixo, parece um adolescente, um jovem com seus 25 anos aí, desde que tenha feito exercício, porque eu tenho jovens de 25 anos, 30 anos aí que, enfim, não é exemplo. Então, por quê? Porque ele, a vida inteira ele fez exercício, a vida inteira ele trabalhou o corpo, provando que o exercício não só transforma o nosso corpo para o bem, quanto mantém esse bem até a finaleira. Ele morreu vítima de incêndio, tá? Não morreu em vítima de infarto ou de outras coisas. Olha ali, o Joseph Pilates, né? Aí a comparação, né? Ele com 57 anos e ele com 82, né? E olha ali, então só a gente vê essas imagens. O corpo dele, aí, né, de 82 tá melhor que muito adulto hoje de 30, com certeza, 40. Tá tirando o calçãozão dele ali, né, centropeito ali, né, mas isso era moda, isso é Alemanha na década, isso aí é muito antigo. Não, e definido, né, definido. O corpo definido. Então tá, sem excesso de gordura. Vamos lá, vamos analisar, sem excesso de gordura e com quantidade de massa magra adequada e bem distribuída. Então, isso que é bem importante, tá, pessoal? Então, esse aspecto aí a gente sempre vai levar em consideração, tá? Então, a pergunta do Paulinho é muito pertinente, desde que ocorra esse cuidado, tá? Tem que ter esse cuidado. E para nós encerrarmos, temos pergunta aí, Paulinho, senão eu quero falar um pouquinho sobre aí o câncer de colo uterino. Tem, então, na verdade, comentários, não tem perguntas específicas hoje, tem bastante comentários sobre o tema, né? Vamos escutar os comentários, então, porque eu estou curioso. A Mônica Mello fala assim, verdade, vamos trabalhar, depois chegar, cuidar dos filhos e da casa, etc. E aguentar o marido. O Sérgio está indo um pouquinho fora do tema, ele gostaria de saber quando a pessoa faz um exame e tem o diagnóstico de câncer, e às vezes tem que esperar um pouquinho, né? Porque tem às vezes um tempo de alguns meses para poder começar o tratamento e tal. Se isso não é um risco da evolução do câncer nesse período. Sim, sem sombra de dúvida, tá? Tanto é que por lei, tá? Por lei. Sérgio Rosa é o nome dele. Sérgio, é bem importante sim, tá? Por lei, tá? Uma pessoa que tem o diagnóstico de câncer, ela tem que estar recebendo o tratamento em 30 dias, tá? Por lei, tá? Uma vez diagnosticado o câncer, tem que estar recebendo tratamento por 30 dias. Então, assim, às vezes não é fácil, às vezes demora, às vezes uma máquina está estragada, às vezes tem muita gente, às vezes entra em greve, às vezes a coisa não funciona direito, mas no geral, Sérgio, no geral a coisa funciona bem, tá? No geral a coisa funciona bem, né? Isso não é geral, senão essa demora para tratar, demora para fazer o diagnóstico, demora para fazer exames, tá? No geral funciona e funciona muito bem, porque o pessoal da área da saúde já está esperto em relação a isso, mesmo porque é um ser humano que está em risco, tá? E cada mês protelado para o tratamento, obviamente que é pior para a vítima de câncer. Então, no geral funciona bem, há exceções e sempre a gente tem que estar trabalhando para cada vez mais tenha menos exceções de demora. E quando há demora, converse com o médico da SF, conversa ali, abre uma audiência com a secretária municipal de saúde, ou converse lá nos serviços de oncologia dos hospitais, que tem o Santa Lúcia, tem o São Vicente, que é do sistema
Sistema Único de Saúde, né? O São Vicente ali. Então, converse, diálogo para acelerar caso alguma familiar teu aí esteja aí atrasado. Paulinho. É impressionante. Não, de perguntas aqui terminou. Terminou? Terminou. Pessoal, eu queria abordar aí o câncer de colo uterino. Nós conversamos bastante sobre saúde do homem e da mulher, há bastante diferenças, e eu vou deixar então, acho que esse ponto aí para semana que vem. Acho bem interessante. Da semana que vem, para nós poder conversar com mais detalhes, tá? Com mais detalhes, que é o terceiro câncer que mais mata na mulher, é o câncer do colo uterino, e 90% dele é prevenível, dá para prevenir. Então, gurizada, a gente vai conversar bastante sobre isso aí. Nós temos mais alguns minutos, Paulinho? Minuto, bem certinho. 1 minuto. Pessoal, vamos lá. Então, é um mês aí, nós agora, dia 8, foi o Dia Internacional da Mulher. Nós homens temos que entender que nós temos que cada vez mais valorizar as mulheres, temos que igualar homens e mulheres, tanto capacidade de trabalho, capacidade de intelectual, capacidade cognitiva. Nós temos que aprender a respeitar, conviver com as mulheres e a respeitar as diferenças que homens têm de mulheres e as mulheres nesse sentido. Também as mulheres têm que entender, somente as mães, entender a educar seus filhos menos machistas, né? Porque as mulheres criam seus filhos machistas. Nós já falamos isso aqui, poder entender melhor dentro de casa que tem uma criança, um filho e uma filha no ambiente, procurar trazer um ambiente saudável igual para ambos. E nós falamos também a questão da violência masculina contra a mulher. Homens, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos se antenar, vamos parar de ser agressivo físico, agressivo verbal e até aí agressivo aí sexualmente aí, né? Muito comum homens numa esquina aí, encontra uma mulher bonita, ficam lá mexendo com a mulher, assoviando, mexendo, fazendo pss, pss, eu não sei lá o que. Gente, isso aí já era, isso aí não tem mais, tá? Isso não cabe mais, né? Ficar fazendo assédio sexual aí, assédio moral contra a mulher, não dá mais. Nós precisamos evoluir nisso para ter uma vida mais saudável, uma sociedade mais saudável, uma convivência mais saudável, né? E a gente ter uma vida melhor. Doutor, 30 segundinhos. Vou tentar 30 segundos. Tá? Bem, tente, mas pelo menos nos ajude. E essas mudanças de temperatura tão rápida de ontem, de sábado com 35 graus, e aí no domingo 18, 20. A minha maior preocupação é a dengue. É a dengue. A minha maior preocupação é a dengue, porque agora choveu, né? Então, aonde tinha ovos parados com a água, eles eclodem e criam mosquito, tá? Então, embora fazia 2, 3 semanas que não chovia, mas os ovos, eles ficam lá inertes, eles ficam lá paradinhos. No momento que tem água, pronto, eles já começam a voltar e proliferar e até desenvolver um mosquito aí da dengue aí. Minha preocupação é a dengue, tá? A minha preocupação é a dengue. E, gente, com certeza, a diferença de temperatura é pior para nós, principalmente para as infecções das vias respiratórias. Asite, sinusite, rinite. Menos. Nem era para tocar nesse assunto aí. Então, só cuidado com as variações de temperatura. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com a dengue, tá? Cruz Alta é um dos poucos municípios com baixa incidência de dengue. Vamos continuar assim, né? E Juí aqui está de 10-0 em nós. Vamos continuar assim com baixa incidência. Mas essa vitória aí eles podem ganhar de 1.000-0, né? Não tem problema. Eles podem continuar tendo um monte de incidência mais que nós. Eu não queremos ganhar nada. Tu quer falar do Colorado ontem? Não. Vamos terminar o programa. Pessoal, muito obrigado. Eu ia perguntar assim, por que eu tô com dor de cabeça hoje? O senhor antecipou o assunto. Coloradão aí ganhou o Grêmio aí. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por estar fazendo parte da sua vida, pela essa oportunidade da Rádio Cruz Alta Ponto Crítico. Eu acho que não vai ter Fala Doutor na próxima segunda-feira. Vai apanhar na rua, Paulinho. Muito obrigado pela essa oportunidade da Rádio Cruz Alta. Aí o Paulinho está fazendo alguma diferença na tua vida, uma diferença para melhor. Tchau, pessoal, fui, um abraço. Fala Doutor volta na próxima segunda-feira, se o doutor não for muito colorado na próxima segunda-feira. Só pra zoar, mas não sou colorado não, eu não sei nome de nenhum jogador. Tá
Tá, então o tema da segunda-feira que vem, começamos com o câncer de colo uterino e dor de cabeça de uma das torcidas do Rio Grande do Sul, pode ser? Pode. Tá a bom. Primeira com certeza. Tá bom. 10:11. Tchau, pessoal. Você ouviu no Ponto Crítico. Fala, doutor.